A Revolução dos Bichos. Gente, este livro é simplesmente espetacular. O livro expõe o que de fato é socialismo. Para você ter uma ideia, o livro foi proibido em Cuba. Curta, comente, se inscreva, pois eu vou te ensinar tudo sobre este livro. Tanto para você que deseja aprender, quanto para você pai, que deseja ensinar este livro para o seu filho. Não importa a idade. Então bora para mais um. Minas de Karl Marx estão por todos os lados neste país. Churchill disse o seguinte: o socialismo é a filosofia do fracasso, a crença na ignorância, a pregação da inveja. Seu defeito inerente é a distribuição igualitária da miséria. Por que é importante que você ensine sobre o socialismo para o seu filho desde cedo? E aqui, por meio deste livro, A Revolução dos Bichos, você pode ensinar de uma maneira lúdica. Mas por que é importante ensinar para os nossos filhos sobre socialismo desde cedo? Porque nas escolas, os professores estão ensinando o seu filho a ser uma vítima, um coitadinho que precisa de um Messias, o Estado, para salvá-lo. Desse modo, as doutrinas socialistas tiram um elemento fundamental para que o seu filho tenha uma vida próspera, uma vida que vale a pena. O fato de que ele é responsável pela vida dele e que o único Messias que ele deve confiar é Deus. É assim que o seu filho deve pensar. Mas nas escolas deste país e em muitos lugares deste país, eles vão tentar convencer o seu filho de que ele é uma vítima, um coitadinho, de que o seu filho ele deveria se levantar cedo e dar duro para conquistar o espaço dele, ao invés de fazer como todos aqueles moleques maconheiros que estão lá na escola, que ao invés de levantar e dar duro, eles levantam e vão protestar numa praça, porque são vítimas, são um bando de vagabundo. Sim, a doutrina esquerdista suscita vagabundos. Então, para entender a Revolução dos Bichos, você precisa entender minimamente o que é socialismo e conhecer também um pouco da história da União Soviética, senão não vai dar para entender este livro espetacular. Sim, de maneira resumida, é isso que eu vou fazer aqui agora. Eu vou dar uma pincelada para você no que é o socialismo e na história soviética para que você possa compreender o livro e eu vou te ensinar. No meu curso Homeschooling ao Alcance de Todos, eu dou uma dica de leitura. Como que a gente lê bem? E uma dica é, assim, leia com um professor. Então eu faço isso constantemente. Livros atuais, para livros atuais você não precisa muito disso, mas livros, principalmente livros antigos, livros clássicos, é fundamental que você leia com um professor, através de uma resenha como esta, por exemplo, ou de um professor por meio de um comentário que explica o livro. Para ler este livro aqui, não basta apenas sentar lá e começar a ler. É fundamental que você entenda um pouquinho o que é socialismo e um pouquinho o que é a história, o que foi a história da União Soviética, para que você possa compreender o livro. E aí então, você vai ensinar ao seu filho. E veja, tem pessoas que ficam falando, né? Ah, eu preciso ler por mim mesmo. Não, o que você precisa é entender as coisas. E, ora, se você não precisasse de ninguém para te ajudar, você nem mesmo precisaria do livro. Porque o livro já é alguém te ensinando alguma coisa. Então, esquece essa bobeira. Sempre se utilize disso, de um bom professor que te ajuda a entender uma obra. Não há pecado algum nisso. Então, resumidamente, vamos explicar um pouquinho o que é o socialismo. Para Marx, o que move o mundo é a luta de classes. Mas por que há classes, né? Ricos e pobres, burgueses e operários? Porque há propriedade, diria Karl Marx. Quando alguém diz, isso aqui é meu, aí você constitui a divisão do mundo em ricos e pobres. E por conta dessa divisão, o mundo viveria em guerra, diria Karl Marx. Ora, se a propriedade gera as classes rico e pobre, e as classes geram as brigas, bastaria destruir a propriedade para acabar com as classes e, consequentemente, com as guerras, diria Karl Marx. Por isso, Marx disse, toda a doutrina comunista pode ser resumida num preceito, a destruição da propriedade privada. Não vai ter mais esse negócio, isso aqui é meu. Agora, tudo é de todo mundo. E Marx, então, previu que os operários iriam tomar à força a propriedade, os meios de produção, e o paraíso desceria à terra. Não haveria mais pobres, não haveria mais brigas, pois tudo seria de todos, né? Daí, comunismo, tudo em comum. Tá bom, e agora vamos partir, isso é um resumo, eu dei aí em questão de 2 minutos, mas é exatamente isso que é o comunismo. É exatamente isso. Marque, você não tem como aprender sem marcar, então marque o que você acabou de aprender. Isso seria um resumo aí do socialismo. Agora, vamos um pouco contar a história da União Soviética, porque no livro A Revolução dos Bichos é isso que está sendo retratado. Tá bom, Lenin deu o golpe bolchevique na União Soviética em 1917.
Depois, outro grande nome na União Soviética foi Stalin. Marx foi o mentor. Lenin e Stalin foram os homens que colocaram mesmo em prática as doutrinas socialistas. E qual foi o resultado do socialismo quando posto em prática? Miséria total. A manutenção das classes. Saíram os burgueses e entraram os membros do Partido Socialista. Se antes os burgueses tinham privilégios, agora os membros do Partido Socialista é que tinham privilégios. E é isso que o autor de A Revolução dos Bichos vai narrar. Os socialistas, eles coletivizaram os campos. Eles tentaram acabar com o comércio. E o resultado foi apenas pobreza. Por exemplo, na Ucrânia, Stalin coletivizou os campos. À força, ele chegava diante de um fazendeiro e dizia: agora, seu campo não é mais seu, é do povo, né? A ideia de coletivo. Mas eu, o Estado, é que vou ficar com ele para fazer a distribuição e vou administrá-lo. Na Ucrânia, o resultado para isso é chamado de Holodomor, que significa literalmente morrer de fome. O povo morreu de fome. Se aquilo que o povo produzia não iria ficar com ele, haveria estímulo para trabalhar? Não. Por isso, milhões de pessoas morreram de fome na Ucrânia. E pelo mesmo motivo, milhões morreram de fome em todos os países socialistas. Nós sempre damos aquele dado de que mais de 100 milhões de pessoas morreram de fome nos países socialistas. E é verdade isso, obviamente. Mas muitos acham que essas pessoas morreram no paredão exclusivamente, sendo apenas assassinadas. Isso não é correto. Isso, obviamente, aconteceu. Mas a maioria das pessoas que morreram nos países socialistas morreram de fome, pois no socialismo não há estímulo para que o povo produza. E o povo não produz, e assim todo mundo morre de fome. Jesus disse que o trabalhador é digno do seu sustento. É a coisa mais humana e natural que um homem fique com os bens que ele produziu. Mas, como isso não existe no socialismo, o que ocorre é que não há estímulo para que o homem trabalhe, o que leva à pobreza. É óbvio também que se você toma os bens de outros à força, você precisa de um Estado cruel, ditador, para pôr esse socialismo em prática. E foi isso que aconteceu em todos os países socialistas, e você vai ver isso no livro A Revolução dos Bichos. E agora a gente entra num detalhe muito importante para entender esta obra. Esta obra é conhecida por ser uma crítica ao socialismo, e de fato é. Mas você sabia que o autor, George Orwell, era socialista? Ué, como assim? Ele é socialista, mas está metendo pau no socialismo? O objetivo do autor era criticar o socialismo de Stalin. Na cabeça de George Orwell, Stalin desvirtuou o socialismo. Havia um socialismo ideal no papel e era representado por Trotsky. George Orwell era trotskista. Ora, o socialismo do papel parecia tão lindo, mas na prática o socialismo sempre será o que George Orwell descreveu: ditadura, pobreza, falta de liberdade. Tá marcando tudo isso aí? No meu curso Homeschooling ao alcance de todos eu ensino isso. Se você não marcou, você não aprendeu. Então, bora para a obra. Eu vou dar uma resumida e uma explicação de toda a obra. Assim, tudo que você precisa para compreender a obra, eu vou dar aqui para você. A história é a seguinte: havia uma fazenda e os bichos, liderados pelos porcos, eles estavam cansados de trabalhar para os homens. E aqui tá vendo, ó, burguesia e os operários. Vai vendo aí cada figura aqui, cada elemento, cada personagem da história retrata alguém da história soviética e do modelo socialista. Os animais diziam: nós trabalhamos, mas quem fica com tudo são os homens, os burgueses. Na história, o Sr. Jones. Então, eles fazem uma revolução para tomar a fazenda, criando assim o paraíso, onde todos vão ficar com aquilo que produzem, não haverá mais diferenças, serão todos iguais. É exatamente o resumo da ideia socialista. Major, que era o porco bonitão, ele teve um sonho sobre como seria o mundo quando o homem desaparecesse, ou seja, quando a classe, a burguesia, desaparecesse. Era essa a mesma ideia, os burgueses eram porcos, eles deveriam deixar de existir para Karl Marx. E aí, se o homem, a burguesia, desaparecesse, todos os homens seriam iguais, os trabalhadores seriam iguais e não haveria mais miséria. Para que isso acontecesse, bastaria arrancar o Sr. Jones do poder, o grande inimigo, que apenas consumia, enquanto os bichos apenas produziam, mas não consumiam muita coisa não. Nunca confie em alguém de duas patas era o lema dos porcos. E eles diziam que os bichos não deveriam seguir os costumes do homem, de beber, deitar em camas, nunca deveriam tocar em dinheiro, fazer comércio e tiranizar os seus companheiros. E aqui você já vai vendo, né, todo o repúdio que existe pelo empresário, né, pelo burguês, que é justamente o cara que empreende.
é o cara que gera riqueza. Você não lembra na escola como que você era incentivado a odiar os ricos? Eu não estou dizendo aqui, obviamente, que não existam ricos, vários ricos que sejam pilantras e que oprimam as pessoas, eles fazem isso. Mas a ideia, então, não é separar bons ricos e maus ricos, é dizer, se é rico, é opressor, que é essa a ideia de Karl Marx. Se é burguês, é opressor. Se é empresário, é safado. Não existe bons empresários, todos os empresários são canalhas. Isso é muito ruim, né? Porque são eles que geram emprego. E é por isso também que as pessoas no Brasil, elas estão sempre se preparando para serem empregadas, porque ir para a escola e fazer faculdade é exatamente isso. Elas nem sonham em empreender. Claro, desde cedo na escola, elas ouvem que ser empresário é ser canalha, então quem quer ser um canalha? No capítulo 2, o que a gente tem é o seguinte, o major morre, e aí os porcos tomam a liderança. Napoleão, que representa Stalin, e o Bola de Neve, que representa Trotsky. Um dos porcos chama-se Garganta. Ele conseguia convencer que preto é branco. Esse sempre foi um elemento importantíssimo do socialismo, a propaganda, e obviamente propaganda mentirosa. Por exemplo, Cuba é uma miséria total, né? Mas quando você ouve o pessoalzinho, Caetano Veloso, essa galera, parece que é o paraíso lá, né? Lá os carros têm 50 anos de uso. Mas quando eles dizem, quando eles falam, parece tão lindo, né? Então é o Garganta. Ele consegue convencer que preto é branco. Os três porcos, eles reuniam o pensamento do major. O major, então, seria, né, o Karl Marx e Lenin. E aí, então, eles fizeram o animalismo, que na prática, né, no mundo real, seria o leninismo ou o stalinismo. Outro personagem muito interessante na obra é o corvo domesticado pelo homem, pelo Sr. Jones. O nome do corvo era Moisés. Tá vendo? Tudo aqui tem um símbolo, gente. Ele falava para o povo sobre a montanha de açúcar, que representa o céu, o lugar para onde iam os animais depois da morte. Os porcos, eles tiveram um trabalho para convencer as pessoas que tal lugar não existia. Por quê? Como assim não existia? Para Karl Marx, ele era ateu, então não existia céu. Os porcos queriam estabelecer o céu aqui na Terra. Então o céu de lá era uma concorrência. O corvo, portanto, o Moisés, ele representa a religião, que para o socialismo era um inimigo. A religião sempre foi um inimigo do socialismo. Por quê? Porque Marx era ateu. Então, ele não cria em vida após a morte. Se não tem paraíso após a morte, o único paraíso que um ateu pode esperar é aqui mesmo. Por isso, o socialismo, ele sempre tem esse espírito revolucionário. O que é o espírito revolucionário? É a ideia de mudar o mundo do dia para a noite. E por quê? Veja bem, se eu sou ateu, não há esperança de vida para mim após a morte, eu tenho que ser revolucionário. Eu tenho que tentar trazer o paraíso para a Terra agora, imediatamente. Por quê? Porque eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, eu não tenho eternidade para ter prazer e paraíso. É agora ou nunca. Mas os socialistas criam e creem que a crença na vida após a morte freava o espírito revolucionário dos socialistas. Eu, por exemplo, eu sei que as mudanças na sociedade elas são lentas e que nem todo mundo vai ter casa na praia. Mas eu estou feliz, porque eu creio na vida após a morte. Mas essa crença, criam os socialistas, freava o espírito revolucionário e violento de mudar tudo do dia para a noite. Eu, por exemplo, me contento, eu faço o meu melhor, tudo aquilo que eu posso fazer para tentar mudar a minha vida e da minha sociedade eu faço. Mas eu sei que isso vai demorar muito tempo. E eu não vou usar de violência para mudar a sociedade do dia para a noite, porque eu tenho fé em Deus e um dia eu vou estar diante de Deus. Mas o revolucionário não, ele pode sair matando todo mundo, ele pode quebrar vários ovos para fazer um omelete. Por quê? Ora, porque ele não crê em Deus, não tem juízo final. Ele quer o paraíso agora. Então ele tem que ser revolucionário. Então esse é o sentido histórico aí, socialista da expressão revolução. Fazer uma mudança na sociedade do dia para a noite de maneira violenta. E a religião, então, ela retira esse espírito revolucionário, acreditam os socialistas. E por isso eles são contrários à religião. Esse é um dos motivos, né? Outros personagens muito importantes na obra são Sansão e Quitéria, que eram os cavalos que eram bons para trabalhar, mas péssimos para pensar. Ou seja, eles representam os idiotas úteis. Essa é uma expressão, não sou eu que inventei, é uma expressão utilizada para se referir àquelas pessoas que muitas e muitas vezes são usadas como um burro de carga, um cavalo de carga, para levar a obra socialista avante. Mas essas pessoas nem sabem mesmo o que elas estão fazendo. Um exemplo disso seria a Anitta. É um povo que nem sabe direito o que está fazendo. Você lembra? Ela fez uma live com... Esqueci o nome da moça lá. E ela nem sabia o que ela estava falando. Ela não entendia nada de política, mas ela defende as políticas esquerdistas.
Então esses cavalos aqui representam esses idiotas úteis. Não sabem nada do que estão falando, mas eles são um rosto forte o bastante para levar a obra socialista, o ideal socialista, avante. Sansão então é um cavalo muito forte, mas burro. E ele tinha apenas dois lemas. Napoleão, sempre tem razão. Aí você pode traduzir aqui para o Lula, mesmo que ele seja preso, com 1000 provas, 3000 evidências, ele está sempre certo, Lula é inocente. Então, Napoleão sempre tem razão e eu tenho que trabalhar mais. Esses eram os dois lemas do Sansão. Napoleão tem sempre razão e eu tenho sempre que trabalhar mais. Não importa o que aconteceria. O que acontecia, esta era sempre a solução dele. Na obra, o Sr. Jones, o homem, né, o burguês, aparece como aquele que explora os animais. E a gota d'água para os bichinhos acontece quando ele sai para beber e esquece a comida dos bichos. Aí então, eles dão um golpe, estabelecem a revolução e no piscar de olhos, porque a revolução é sempre assim, está feita a revolução. Os animais tomaram os meios de produção. Os bichos chegam à mansão, né, que tinha uma mansão na fazenda, que era maravilhosa por sinal. E eles prometeram que essa mansão ficaria ali como um museu e que ninguém iria morar ali. Napoleão e Bola de Neve, os dois porcos, que representa Stalin e Trotsky, lembra? Eles disseram que eles aprenderam a escrever e eles mudam o nome da Granja do Solar para a Granja dos Bichos. São declarados os 7 mandamentos da granja. Primeiro, qualquer coisa que ande em 2 pernas é inimigo. Segundo, qualquer coisa que ande em 4 pernas ou tenha asas é amigo. Terceiro, nenhum animal usará roupas. Quarto, nenhum animal dormirá em cama. Quinto, nenhum animal beberá álcool. Sexto, nenhum animal matará outro animal. Sétimo, todos os animais são iguais. Os bichos agora estão no poder e eles foram ordenhar as vacas e foram colher o feno. Era questão de honra fazer em menor tempo do que os homens. Ora, quando eles voltaram, o leite havia sumido. Quem será que foi, né? Já tinha um lulinha lá, né? Aqui, a gente já tem outro tema muito importante, que é a Guerra Fria. Essa ideia, né? Eles tinham que fazer em menor tempo do que o homem, eles tinham que produzir mais do que o homem. Isso é um tema da Guerra Fria. Os Estados Unidos e a União Soviética foram as duas grandes potências vitoriosas na Segunda Guerra Mundial. Mas com o término da Grande Guerra, iniciou-se uma Guerra Fria. Ou seja, eles não saíram no tapa de fato, mas competiam entre si para mostrar qual modelo econômico era melhor. E você vai perceber isso ao longo aqui do livro A Revolução dos Bichos. Os bichos o tempo inteiro tentando mostrar que eles produziam muito mais do que o Sr. Jones, que o modelo socialista era muito mais produtivo do que o modelo capitalista. No capítulo 3, todos estão trabalhando juntos na colheita, tudo em comum. Eles fizeram a maior e mais rápida colheita até então, ninguém brigava, ninguém roubava, era um paraíso. A produção ficava toda com eles. Sansão, o cavalo, trabalhava muito, muito mais que os outros. A égua mimosa já não gostava muito de levantar cedo e ela sempre saía mais cedo do serviço. O gato nunca era achado na hora de trabalhar. O burro continuava do mesmo jeito, trabalhador, mas nada de fazer perguntas sobre a revolução. E aqui a gente já vai entendendo por que o socialismo nunca funciona. Porque as pessoas não são iguais. Se você der $1 milhão para 10 pessoas, daqui a 10 anos, uma parte dessas pessoas terá consumido tudo. Outra parte terá poupado e feito mais 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. E as pessoas são assim. Umas são vagabundas, quer dizer, a maioria é preguiçosa. Poucos são dedicados. Então por isso que o socialismo não funciona. As pessoas devem receber de acordo com o que produzem. E aquelas que não produzem nada, não devem receber nada. Está na Bíblia. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Faz um experimento socialista na vida, aí na sua casa, com seus filhos. Se você tiver 4 filhos, estabelece assim, ó, vai ser tudo em comum aqui agora. Independentemente do que vocês fizerem, vocês vão ganhar. Você sabia, na União Soviética, eles tinham que obrigar as pessoas para ir para o trabalho, porque não havia estímulo, já que eles não ficavam com aquilo que produziam. Ia tudo para o povo, mas no final nunca chegava para eles, né? Os bichos, no livro, eles estabelecem os comitês, né? Bola de Neve, ele inventou vários para proteger cada classe. Esses são os sindicatos, né? Comitê da Produção dos Ovos, Caldas Limpas, e o maior deles era o Comitê da Reeducação, que, no geral, foi um fracasso. Foi um fracasso, ninguém estava sendo educado, nada. Mas a classe ler e escrever foi um sucesso. Em pouco tempo, todos estavam mais ou menos alfabetizados. Mas ainda assim, eles continuavam completamente ignorantes. Não conseguiam se lembrar das 7 leis. E aí então, Bola de Neve, depois de muito pensar, resumiu tudo assim, ó, vamos deixar tudo mais simples. 4 pernas bom,
duas pernas ruim. Ou seja, capitalismo é ruim, socialismo é bom. O burguês não presta, os operários são sempre bons. Essa era a ideia. Ali estava, então, o princípio essencial do animalismo. As ovelhas, as mais estúpidas, elas ficavam por horas repetindo o mantra: quatro pernas bom, duas pernas ruins. Quatro pernas bom. Ó, isso, gente, é uma alusão, por exemplo, a todo tipo de ignorante, mas, por exemplo, aos jovens. Eles nem sabem o que eles estão falando, mas eles saem gritando, fazendo passeatas, gritando os lemas socialistas que eles nem entendem. Então é isso que as ovelhas burras que ficavam gritando o tempo inteiro, apaixonadas, elas representam os idiotas. As pessoas que nem compreendem o que estão falando, mas defendem com unhas e dentes. Outro elemento muito importante na obra é a educação dos jovens. Napoleão não se preocupava muito com a educação dos adultos, ele estava mais preocupado com os jovens. Quando um casal de cachorros deu cria, ele pegou os 9 filhotes e os tirou dos pais para que ele mesmo os educasse no sótão. O sótão também conhecido como escola. Sim, já lá no Manifesto Comunista de Karl Marx, a escola já aparecia como algo fundamental para que se estabelecesse o socialismo. Era preciso doutrinar as crianças, retirando-as da família e levando-as para a escola. Gente, esse foi um dos grandes motivos, depois que eu comecei a estudar socialismo, esse foi um dos grandes motivos que me levou a tirar o meu filho da escola, por perceber as doutrinas socialistas em todos os colégios, infelizmente até nos colégios cristãos. Vou deixar aqui para você o meu link do meu curso Homeschooling ao alcance de todos. Enfim, os porcos, eles levaram os cachorros para o sótão e os mantiveram ali em total reclusão. Logo, toda a fazenda acabou se esquecendo desses cachorrinhos. O mistério do leite. Foi descoberto que o leite, lembra o leite que havia sumido? Estava com os porcos. As maçãs que estavam caindo, os bichos davam por certo que seriam distribuídas entre todos, de maneira igual. Porém, certo dia, chegou a ordem para que todas as maçãs fossem levadas aos porcos. O Garganta, o propagandista, ele foi escalado para explicar isso, essa aparente injustiça. Mas nós não somos todos iguais? E aí o Garganta disse: não é privilégio. Eu nem gosto de leite ou de maçã, mas está provado cientificamente que o leite e a maçã são essenciais para os porcos. Esse é outro elemento também que foi sempre muito usado, tanto por socialistas quanto por nazistas. Usar a ciência sempre como uma chancela para aprovar seus absurdos. Por exemplo, a eugenia. Eles mataram 6 milhões de judeus, dizendo que eles eram seres humanos de classe inferior, e tudo isso baseado no quê? Na ciência. Portanto, concluiu Garganta, eu nem gosto disso, mas foi provado cientificamente que leite e maçã faz bem para o porco. Por isso, se nós estivermos bem de saúde, nós vamos proteger vocês. Vocês não querem que o Sr. Jones volte, não é? Vocês não querem isso. E todo mundo ficou feliz novamente. É mesmo, não, eles podem sim ter privilégios. Você já conseguiu fazer a aplicação disso, né? Lula, olha gente, vai todo mundo ser igual, vou tirar dos ricos para dar aos pobres. E no final, ele tira dos ricos mesmo e dá aos pobres dos filhos dele. E dá para ele mesmo, compra sítio em Atibaia, triplex. É isso. E aí você vai ver um lema do livro, Mas nós não somos todos iguais? Porque os porcos estão tendo privilégios? Sim, todos são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. A frase é simplesmente genial, Porque assim, como assim alguém pode ser mais igual que o outro? É um jogo de palavras. Isso é impossível. Não existe isso. É só um recurso de semântica para tentar negar a realidade. Negaram, porque eles pregavam sobre a igualdade, não é? Mas o que eles viam é que não havia igualdade, então eles continuavam com o discurso da igualdade, alguns são mais iguais do que outros, mas na prática eles eram diferentes. E é o que acontece em todo o país socialista. Eles dizem que vão promover a igualdade. Lá do Leblon, por exemplo, aqui no Brasil, aquela galerinha que fala de distribuição de renda, fala de tirar do rico para o pobre, e fala que somos todos iguais, e eles estão lá no Leblon, enquanto a galera sofre lá nas favelas. Por quê? Porque eles são todos iguais, obviamente, mas alguns são mais iguais do que outros. O pessoal do Leblon é mais igual do que os outros, eles são mais especiais. No capítulo 4, as notícias da granja dos bichos se espalham por todas as outras granjas. A ideia aqui então é, outros países também adotaram o socialismo, inspirados no socialismo soviético. Coreia do Norte, Camboja, Cuba e por aí vai. Os homens primeiro eles não ligam, mas depois eles ficam com medo, dos socialistas tomarem o poder em vários lugares. Os animais de outras granjas começaram a se revoltar. Jones vai, junto com homens de outras granjas, tentar recuperar a sua, mas perde a batalha. Isso significa que, em vários países socialistas, a Revolução Socialista foi feita. Capítulo 5.
o moinho de vento, ou seja, a introdução da tecnologia. Como eles eram mais inteligentes, os porcos administravam tudo. Mas Bola de Neve e Napoleão, eles começaram a ter atritos, como de fato foi na história soviética, não é? Entre Stalin e Trotsky. Um dos motivos da discórdia foi o moinho de vento, que foi um causador de divisão. Com a invenção, Bola de Neve dizia que o moinho de vento iria melhorar muito a vida dos bichos, que eles iriam precisar trabalhar apenas 3 dias por semana. Napoleão, por sua vez, estava mais preocupado em aumentar a produção e não ligava muito para esse negócio de moinho de vento, não. A granja ficou dividida. No livro O Capital de Karl Marx, ele criticava a tecnologia, dizia que ela tirava o emprego dos trabalhadores, mais uma das muitas burrices do socialismo. Outra disputa foi sobre a defesa da granja. Napoleão dizia que eles deveriam apenas se defender. Bola de Neve dizia que deveria se enviar pombos às outras granjas. E todos, então, se todos se revoltassem, assim não haveria mais necessidade de se defender, pois não haveria mais homens. A ideia, então, aqui é do nacionalismo e da ideia de Karl Marx, do socialismo internacional. A ideia era a seguinte: trabalhadores do mundo, univos, ou seja, a ideia era de que a classe deveria se unir de maneira internacional. A nação dos socialistas era a classe deles. Eles iriam se unir em todo o mundo. Então aqui a gente tem a ideia nacionalista e a ideia dessa política internacional do socialismo sendo aplicado no mundo inteiro. A inauguração do moinho. Durante a reunião, que acontecia com regularidade, isso representava a ideia de democracia, o Bola de Neve ele começou a falar sobre os benefícios do moinho. Não havia mais dúvidas sobre a votação, todo mundo queria o moinho. Mas de repente, entraram 9 enormes cachorros que perseguiram o Bola de Neve, que acabou fugindo. Napoleão então disse que não havia mais necessidade de reuniões, era apenas perda de tempo aquilo. Os animais continuariam a se reunir no domingo, jurar a bandeira, cantar o hino e receber as ordens, mas não haveria mais debates. Todos ficaram chateados, mas a maioria não conseguia reunir as ideias. Os únicos que conseguiam eram os porcos, mas quando tentavam falar, eles viam os ferozes cachorros rosnando. Então as ovelhas gritavam um mantra: 4 pernas bom, 2 pernas ruim. E assim as discussões acabavam. Isso aqui é mais uma vez então a ideia dos jovens que são doutrinados na escola e depois eles acabam defendendo o Estado socialista. Por exemplo, quando um jovem sai lá dizendo assim, eu quero educação grátis, no final ele pode estar aparentemente xingando o Estado, mas ele está defendendo o Estado. Porque educação grátis significa o quê? Que o Estado vai pegar impostos e vai trazer para ele. E ele vai gerir a educação. Então é isso que esse elemento aqui dos cachorros representa. Eles são doutrinados na escola, separados da família, e então, posteriormente, eles vão acabar defendendo o Estado socialista. Esse foi um grande motivo que me levou a tirar o meu filho da escola. O Garganta, mais uma vez, ele vem para contornar a situação. Ele diz que a liderança é um fardo, mas que Napoleão está disposto a tomar a liderança. Ele diz que ele está protegendo os bichos porque eles não sabem escolher por eles mesmos. Ei, vocês não querem a volta do Sr. Jones, não é? Então tá vendo aqui, ó, essa é a ideia do Estado socialista, como é no Brasil. Você não sabe escolher por si mesmo, por isso que tem que ter creche, gerida pelo Estado, o INSS, que é a aposentadoria gerida pelo Estado, porque você é um bebê, você não sabe ser um ser livre. Então essa é a ideia por trás aqui. Capítulo 6, o começo da quebra das regras, o bode expiatório. Os animais trabalhavam como escravos. As horas de serviço aumentaram e até no domingo eles trabalharam, o que de fato aconteceu na União Soviética. Mas o sacrifício era válido, pois era para o bem de todos. Porém, a produção começou a diminuir e eles sentiram falta de algumas coisas que não podiam ser produzidas ali. Eles não tinham adubo, várias ferramentas não tinham. Então, Napoleão começou a comercializar, vender ovos, que é a quebra das suas próprias regras, né? De não falar com os humanos, de não fazer comércio e nem mexer com dinheiro. Mas o porco dizia que era apenas para suprir as necessidades. E foi o que de fato aconteceu na União Soviética, que era contra o mercado, os socialistas eram contra o mercado, mas eles viram que na prática era impossível, eles tinham que ter comércio. Do contrário, todo mundo ia morrer de fome. Muita gente já estava morrendo. Os porcos começaram a dormir nas camas, os bichos reclamaram. Então foram ler a lei, que agora estava escrita assim, ó: não dormirás em camas com lençóis. Tá vendo? A lei era, não poderá dormir na cama, mas agora não pode dormir na cama com lençol. É o povo que acha que a gente é idiota. Um exemplo claro disso. O que a Rede Globo diz para nós? Fique em casa. Mas agora, o que ela falou? Não, fique em casa se puder. Não, vocês não disseram isso. Mas é assim que eles fazem. Eles pensam que por meio da linguagem, de um recurso semântico,
Eles podem nos tapear e mudar a realidade. É a garganta, né? O moinho de vento caiu. Eles disseram que a culpa era do Bola de Neve. E esse é outro elemento também em todo país ditatorial, né? A culpa é sempre de alguém de fora. Cuba, por exemplo. A culpa da pobreza não era o socialismo e a corrupção deles, mas o embargo feito pelos Estados Unidos. Na escola, o que é ensinado é o seguinte: todos os países pobres não são por culpa de suas políticas socialistas, mas por culpa dos Estados Unidos. Então é uma desgraça. Capítulo 7, o bode expiatório. A fome chegou, mas eles não podiam deixar os homens saberem disso. Então enganaram o senhor Whymper, o homem que vinha fazer negócio com eles. O Napoleão mandou encher de areia os baldes vazios e forrar com cereal. Com isso, o Whymper contava para os humanos que havia abundância na granja dos bichos. Lembra das pedaladas fiscais da Dilma? É isso. Mentir sobre os números para parecer que estava tudo bem. Em Cuba também foi feito isso. Os turistas eram levados apenas nas partes bonitas de Cuba. Então tudo parecia um paraíso. Você não vê? Quando artistas falam de Cuba, de países socialistas, é garganta. Parece tão lindo, né? Mas eles não vão para lá, né? Quando eles querem fugir do Brasil, vão para onde? Vão para Estados Unidos, Paris. Ora, tudo de errado era culpa do Bola de Neve. Uma chave foi perdida. Culpa do Bola de Neve. O engraçado é que a chave foi encontrada em cima de um saco de farinha. Mas mesmo assim, eles continuavam a achar que a culpa era do Bola de Neve. O Napoleão bolou uma teoria da conspiração. Disse que o Bola de Neve tinha um pacto com os homens, que ele apoiava o Sr. Jones desde o começo. Mesmo que o Bola de Neve tivesse se ferido na batalha, morrido, fosse embora, eles continuavam dizendo que o Bola de Neve era aquele que conspirava contra o povo. Ou seja, é a estratégia deles, né, para nunca assumir os seus erros. Sempre dizer que a culpa é de qualquer outro. Napoleão matou os 4 porcos por serem os mais espertos. Eles questionavam as atitudes do Napoleão. Por isso ele os matou. Matou também as 3 galinhas que não queriam entregar a Napoleão os seus ovos. E mais um monte de gente começou a confessar coisas que eles nem tinham feito. Mesmo assim foram mortos. Foi isso que aconteceu em todos os países comunistas. As pessoas que se opunham ao regime eram mortas. Aquelas que não queriam entregar os seus bens eram mortas. No Brasil também, aquele que decide questionar alguns senhores supremos aí são presos. Capítulo 8. O culto à personalidade. Napoleão não era mais chamado pelo nome. Agora ele era o líder, o pai de todos os bichos, o terror da humanidade. Era normal atribuir a ele o crédito por tudo. Uma galinha botava um ovo, era graças ao Napoleão. Foi criada uma música para ele, o Camarada Napoleão. Ele já não aparecia mais com frequência e quando aparecia era cercado pelos cachorros. Então é essa ideia, né, de que não apenas de um homem, mas da figura do Estado, né, do mito de que é o Estado que soluciona os nossos problemas. Tudo é o Estado que vai fazer por nós. Lembra, por exemplo, Olimpíadas. O Brasil não é melhor porque não tem um Ministério dos Esportes mais forte. Os Estados Unidos nem tem Ministério dos Esportes. Mas tá vendo? É sempre essa ideia, um mito, né, do líder, do Estado, aquele que é o solucionador dos nossos problemas. Mentira, mentira. Ensine isso pro seu filho. O Estado é só um prédio com burocratas. É o seu filho que precisa levantar cedo e dar duro. Ninguém vai fazer nada por ele, não. Capítulo 9. As regalias dos porcos e o racionamento de comida. A fome apertou, as colheitas diminuíram, mas o Garganta, ele nunca dizia que precisavam fazer uma redução, e sim reajustamento. É claro, porém, que para os porcos não tinha redução nenhuma. Garganta, no entanto, com base em dados estatísticos, dizia que eles comiam melhor e eles trabalhavam menos do que na época do Sr. Jones, na época capitalista. Os animais sabiam que a vida estava horrível, mas eles gostavam de acreditar que antes era pior. Foi determinado que, ao se deparar com um porco, os outros animais deveriam dar passagem. Não eram todos iguais? Mas alguns são mais iguais do que outros. Além disso, os porcos ganhariam o direito de usarem uma fita vermelha aos domingos. Napoleão era o único que podia comer açúcar, porque os outros não podiam. Ele dizia que engordava. A cevada foi dada toda ela aos porcos. Logo, eles estavam bebendo. Ou seja, isso tudo serve para mostrar que tudo aquilo que havia de ruim no capitalismo estava acontecendo no socialismo, mas de uma maneira muito pior. E se por um lado a vida estava mais difícil, diziam eles, por outro ela estava mais digna, havia desfiles, músicas, comemorações, a revolução dos bichos, o que de fato acontecia demais na União Soviética. Então, graças a tudo isso, eles conseguiam esquecer que estavam de barriga vazia. Proclamação da República. Foi proclamada a República, apareceu apenas um candidato, Napoleão, que foi eleito por unanimidade. E isso é para mostrar que todo país socialista sempre foi uma ditadura, mas eles sempre dizem ser democráticos, como no Brasil, por exemplo. Nosso país é dividido numa república, 3 poderes, mas o Lula comprou, né? O mensalão foi o quê? Ele comprou
No Brasil, na prática, ele dominava tudo. Então falam de democracia, de liberdade, mas na prática eles são ditadores. Matando Sansão. Sansão, o cavalo, lembra? Estava doente. Napoleão disse que o levaria para ser tratado fora da granja. Quando o caminhão chega, todos ficaram muito felizes. Mas Benjamin deu o alerta. Seus idiotas, olha o que está escrito no caminhão. Alfred Simões, matadouro de cavalos, fábrica de cola. Isso é um símbolo do trabalhador comum. O idiota útil que acredita nas doutrinas socialistas, que defende o Lula e tantos outros, mas no final ele serve apenas de cola para o sapato desses caras que vivem pisando em todo trabalhador. Capítulo 10, chegamos ao final. A pobreza só aumentava. As ideias prometidas de apenas 3 dias de trabalho haviam sido esquecidas. Napoleão dizia que a verdadeira felicidade era trabalhar bastante e viver humildemente. Assim, a granja havia se tornado rica, sem que nenhum animal estivesse mais próspero. Agora, os porcos estavam andando sobre 2 pernas e recebendo os homens como amigos. No fim, a granja voltou a ser chamada pelo antigo nome e os porcos já não tinham mais diferença dos humanos. Assim acaba a história. Ou seja, o socialismo, ele prometia fazer melhor do que o capitalismo. No final, foi muito pior. Os socialistas reproduziram os vícios capitalistas e foi uma desgraça total, né? Então, assim, o que esse livro e a história mostra é que o livre mercado é a melhor coisa que existe. O capitalismo, dentre os piores, é o melhor sistema que a gente conhece. E que o socialismo não funciona. É uma desgraça total. E no final, todos esses caras que dizem defender os pobres, que dizem defender o socialismo, que dizem defender a igualdade, no final, eles são piores do que os piores empresários, os mais gananciosos. É isso que a Revolução dos Bichos tem para nos dizer. Gente, nós vamos deixar aqui para vocês o link para que vocês possam adquirir este livro pela metade do preço. Leiam com seus filhos várias vezes. Leia quando eles forem pequenos, mesmo que eles não entendam. Eu explico isso no meu curso Homeschooling ao Alcance de Todos, como ler, né? Várias vezes o mesmo livro. Há várias maneiras, várias camadas de leitura. Então, a primeira leitura é essa, leia, mesmo que eles não entendam quase nada, apenas os bichinhos, que eles pensem que é apenas bichinho, não tem problema. Depois vocês leem, conforme eles forem se desenvolvendo, vocês vão ler de uma maneira um pouquinho mais profunda. E depois eles mesmos vão ler. Você pode também fazer um estudo atrelado a este livro, com documentários. Tem alguns documentários aí de como era a União Soviética. O Sputniks, né, é um canal do YouTube, tem um